Vocês falaram uma parada do tipo assim, sendo bastante simplista, né? O cara teve um trauma ali com alguma situação específica e aquilo ali, em situações futuras, vai remeter àquele trauma antigo e ela pode reativar emoções e reagir de maneira desproporcional àquela situação presente, porque ela está remetendo, na verdade, a uma situação anterior, certo? Isso é uma situação que vocês ajudam essa pessoa a superar. Claro. Qual é a diferença principal? Porque eu acho que a psicologia também, lógico que tem muitas outras coisas além disso, mas também promete essa cura desse trauma antigo para uma vida daqui para frente, que aquilo seja uma parte da história dela e não um trauma que fique revivendo daqui para frente, né? Sabe? Essa parada. Então, se vocês pudessem explicar qual é a diferença da dianética e desse processo para a psicologia, que a gente pode chamar mais de convencional, seria interessante, eu acho. Sim. O Sr. L. Ron Hubbard estudou todas as linhas da psicologia, filosofias orientais, e como engenheiro ele foi pegando o que funcionava, né? Como a Carmélia tinha falado, aqui é como se você estivesse entrando dentro da mente humana e descobrindo. Antes da dianética, ninguém tinha descoberto essa mente reativa. Essa é uma coisa bem específica da dianética e Scientology. Ninguém fala sobre isso. A mente reativa, que como ela grava, né? Só falava do inconsciente. Mas o problema é que não fica inconsciente. A inconsciência é um estado. Quando você sofre uma dor, você fica um pouco inconsciente por causa da dor. A dor leva à inconsciência, tal como drogas e álcool levam à inconsciência também. Então, o Sr. Hubbard foi desenvolvendo, foi pesquisando e ele foi além. A psicologia ela não faz isso de localizar o incidente, ela fala mais do posterior. Ela fica falando das consequências. Na psicanálise, você fica na consequência. Ela não vai buscar lá atrás a origem do problema. Por isso que demora mais tempo, né? Porque você nunca encontra a causa real do problema. Ajuda também. Olha, só de conversar com uma pessoa, se eu chegasse a conversar, tomar um café com você, e conversasse com você, e você me contasse algumas coisas da sua vida, eu falasse, nossa, eu te entendo, Daniel. Você já se sentiria melhor. Então, as terapias assim, de conversa, elas funcionam, vamos dizer, 22%. Então, elas dão uma ajuda, né? Como uma conversa com um amigo, alguma coisa assim. Mas não resolve, porque não vai lá, no fundo, buscar aquela parte que está até mais inconsciente, né? Para buscar a origem e resolver de vez. Eu acho que, além do estudo, a pessoa precisa ter uma certa vocação também, né? Para receber e acolher e saber fazer as ligações necessárias para entender onde é que está o problema. Que outros cargos a gente tem na cientologia? Eu estou chamando de cargos, eu não sei exatamente qual termo colocar. Mas, por exemplo, a gente tem na igreja o bispo, a gente tem o padre, a gente tem um que é só celebrante, por exemplo. A Lúcia ela não é auditora, a Lúcia ela já faz a parte de divulgação, né? Faz a tradução, faz a promoção dos livros por aí. Você já faz audição. Então, que outros cargos, como é que funciona, como é que as pessoas vão se direcionando e se isso se torna sempre uma profissão também, ou se é uma coisa que você faz no seu tempo, vou colocar livre aqui, mas paralelo com o seu trabalho? A pessoa que escolhe, né? Tem pessoas que fazem meio período em Scientology, meio período em outro trabalho. A pessoa que escolhe isso, mas é uma organização... O Sr. Hubbard também desenvolveu um método administrativo, que são livros dessa grossura, verde, assim, são 8 livros, não, mas são do 0 ao 7, são 8, depois mais 3. 11 livros administrativos, que servem para qualquer tipo de empresa. E a gente utiliza o que ele desenvolveu ali. Então, aí tem uma hierarquia, sempre tem o chefe, depois tem os supervisores, né? Tem os auditores, isso. Tem o pessoal técnico e tem o pessoal administrativo. Então, a pessoa pode escolher, como você falou, eu gosto mais, eu me treinei, né, nos Estados Unidos como auditora de dianética. No começo, meu marido e eu fazíamos de tudo, mas ele foi crescendo, então cada pessoa foi ficando com uma função. Mas eu gosto muito do trabalho que eu faço, porque eu gosto muito de educação. Então, eu gosto de ajudar as pessoas a lerem o livro, a entenderem o livro, a aplicarem nas suas vidas.
ela já gosta mais Da parte técnica. na parte técnica. Porque o auditor, ele fica muito sentado, não é? Aí ele senta, atende um, depois atende outro. Então, eu já não tenho tanta vocação para ficar sentado o dia todo. Então, eu gosto mais de vir no podcast. Mas eu gosto não é por ficar sentada, eu também sou agitadinha, minha. Mas Fala por que você escolheu ser auditora. Não, literalmente, eu acho que eu sempre tinha muito isso já comigo, de essa coisa de querer entender o comportamento humano, de querer. Bom, se você quer entender, então, seja responsável por fazer alguma coisa com isso também. Né? Não é só eu entender o outro e não poder fazer nada ao respeito. Eu gostaria de responder uma coisinha dele sobre a parte que ele falou, se tem um bispo, se tem... Tá. Ok. Não existe essa hierarquia, o bispo, o papa, algo assim, né? Mas existe o ministro da igreja. O ministro da igreja, eu também faço essa função, tá? Então, o ministro da igreja, ele faz a nossa parte de... Não temos cultos religiosos, mas nós temos algumas, a parte que é religiosa, por exemplo, fazer o batismo de uma criança, fazer um casamento, que aliás são cerimônias extremamente simples, mas muito bonito. Muito bonito. É muito bonito. Todos que eu já fiz aqui no Brasil, acho que casamento foram 5 assim, batizados uns. Aliás, outro dia eu fiz 4 de uma vez, no mesmo domingo. Mas assim, já para pessoas que já estão dentro da Scientology, né? E as pessoas gostam, porque dentro dessa simplicidade que são feitos esses serviços religiosos, é muito profundo, tá? É muito profundo. Então, não tem assim uma hierarquia dentro como a parte religiosa mesmo. Tá? Então, tem essa parte que é, como eu estou dizendo, extremamente simples, que são esses que eu citei agora, e o que a gente chama de serviço dominical. Não é missa, não é culto, a gente chama serviço dominical, onde pura e simplesmente a gente reúne as pessoas e tudo a gente, por exemplo, lê, a gente não dá a nossa interpretação para o outro como um sermão. É lido, é escolhido ali, o próprio ministro escolhe a leitura que ele quer fazer naquele dia e aclara qualquer coisa que não tiver muito claro para as pessoas, mas cada um vai ter a sua interpretação, vai tirar o seu proveito daquela leitura, né? Daquele jeito, é a leitura de um sermão, mas a gente não se coloca lá, tá vendo, ele disse isso, não. Quando eu leio algo hoje, né, muita gente fala assim, a Bíblia diz isso, não, eu entendi que ele quis dizer isso, porque a leitura é uma decodificação, verdade? Quem escreveu pode estar com uma intenção, ele quer passar uma mensagem. Agora, a mensagem vai chegar para você, para ele, você vai decodificar de acordo à sua compreensão, o seu estado naquele dia, naquele momento, né? E você é a mesma coisa. Quantas vezes a gente já leu vários livros e, aliás, isso dentro do Scientology ocorre muito. A gente lê e daí passa, à medida que você avança, aí você fala, mas eu não entendi muito bem isso, ou aquilo ficou, não deu aquele impacto. De repente, mais na frente, você já está com outro nível de consciência, né? Então, quando você vê aquele de novo, lê de novo, te dá aquele impacto. Nossa, como eu não percebi isso da outra vez que eu li, né? E então essa coisa vai abrindo, né, a sua compreensão do assunto. Então, dentro do sermão, a gente não coloca a nossa interpretação. E sim, cada um recebe como a sua compreensão naquele momento.